Você chegou aqui cansado hoje? Amém, né? Eu cheguei aqui cansado também. Mas é legal que a gente acorda cedo, vem aqui de manhã e sai daqui descansado. Já reparou isso? Por quê? Porque Deus fala aos nossos corações, Ele traz um descanso. E a gente já louvou, a gente já orou, a gente já ofertou e a gente já pôde sentir a presença de Deus aqui. E aí, nessa manhã, eu sei que o clima está bem agradável. Eu tenho certeza que foi uma noite agradável. E a gente chega aqui hoje e eu conto com você, porque eu sei que é de manhã, eu sei que está esse climinha de sono aí, mas eu conto com você. Amém? Amém, então, vamos lá. Queria te convidar a abrir sua Bíblia ou acompanhar ali no PowerPoint, um texto que está em Salmos 23. Talvez aí, os Salmos mais conhecidos, e com certeza você leu esse versículo em algum lugar. Tenho certeza que em alguma porta, algum caminhão, está no dia a dia esse versículo aí. Então nós vamos ler juntos, bem bacana, beleza? Vamos lá. O Senhor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Amém. Vamos orar? Pai Santo é o Teu nome, e nós estamos reunidos aqui nessa manhã. Nós estamos te adorando, nós estamos prestando um culto ao Senhor. E neste momento, Pai, nós te pedimos, Senhor, fale aos nossos corações. Que o Senhor nos faça transbordar do Teu Santo Espírito, que a Sua palavra venha ao encontro dos nossos corações. E que não seja eu, Pai, mas seja o Teu Santo Espírito a falar conosco nessa manhã. E essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, irmãos, é um salmo bem conhecido, é um salmo bem famoso e é um salmo bem bonito, não é verdade? Não é bonito de ler? Cada palavra, cada versículo realmente traz um descanso para nós. E a gente vive um tempo que o descanso, ele se faz necessário, não é verdade? Por quê? Porque o mundo está aí e a gente está vivendo uma situação tão estranha, tão complicada. O mundo está aí e está tirando a nossa paz, está tirando o sossego. Porque cada vez que a gente acorda tem uma notícia diferente. Um dia a gente acordou e todo mundo estava de máscara. Um dia a gente acorda e tudo está fechado. E isso vai se desenhando dia após dia. Um dia a gente acorda e tem um homem que está matando todo mundo. E a gente fica aflito pelas pessoas que estão passando por isso. Sabe, a gente acorda, tem um furacão, tem uma tempestade, tem um terremoto. E a gente acordou recentemente aí, tinha uma notícia triste do que está acontecendo no Afeganistão. E isso, de alguma forma, vem e nos aflige. Porque a gente, como cristãos, a gente tem uma sensibilidade com o nosso próximo. Ou deveríamos ter, Mas nós precisamos ter. E isso vem aos nossos corações e vem afligindo o nosso dia a dia. E acontece coisas no trabalho, acontece coisas em casa, acontece coisas na família. E a gente fica extremamente cansado, exausto. Mas nessa manhã, com esse texto que a gente leu, é um texto que a gente é convidado a acreditar que existe um pastor perfeito, em que nele nós encontramos o descanso. E é nele que nós encontramos nosso repouso, nosso refrigério. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa manhã. Que nós, em meio a esse caos que o mundo está passando, nós temos um pastor, e nesse pastor nós encontramos descanso. Esse é um salmo de Davi, um salmo muito lindo de Davi, um salmo conhecido. Um salmo que vem nos trazer paz, vem nos trazer refrigério, vem nos trazer confiança em Deus. Então nós vamos caminhar juntos, como eu disse, amém? Já diminuiu, irmãos, vamos juntos. Nós vamos caminhar juntos, amém? Isso, vamos lá, até o final, assim.
Então, em primeiro lugar, a gente precisa aprender algo que parece óbvio, mas a gente vai entender que muitas vezes isso se perde. Então, em primeiro lugar, eu queria que você repetisse comigo assim: o Senhor é o nosso pastor. Vamos lá? Então, o primeiro versículo do Salmo, ele já diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí a gente aprende que o Senhor é o nosso pastor. E a gente aprende que isso precisa ser uma verdade em nossas vidas. O Senhor, Ele é o seu pastor? Amém? Amém. E Ele sempre precisa ser o nosso pastor. E qual que é a função de um pastor? Vamos lá dar um exemplo de um pastor de ovelhas. A função dele, a gente pode chegar aqui num consenso, que é guiar as ovelhas dele, não é verdade? Então, um pastor de ovelhas guia as suas ovelhas. Nós temos aqui na igreja um querido e ilustre pastor, pastor Ismael. E ele não nos guia espiritualmente, ele não nos traz uma palavra vinda de Deus. Então, ele é o nosso guia. O pastor é aquele que nos guia. Sabe, e as ovelhas, que assim podemos ser chamados, quem aqui tem miopia? Eu tenho miopia, irmão. Parece que não tenho, estou aqui sem óculos, mas estou de lente. Se eu tirar a lente, essa semana eu tirei a lente para trocar a lente, aí usei o óculos por uns dias. Quando eu tirava o óculos, irmãos do céu, eu não enxergava nada. Eu não conseguia fazer nada, porque estava sem óculos. E as ovelhas, né, elas são míopes, porque elas não conseguem enxergar o que está longe dela. Elas só conseguem enxergar o que está ali, ó, pertinho. Então, por isso que todas as ovelhas, elas precisam de um pastor, porque elas precisam de um guia. Quando elas decidem tomar qualquer atitude por elas mesmas, elas se perdem e correm sérios riscos de se machucar, de se ferir ou até de partir. Então, todos os dias nas nossas vidas nós precisamos reconhecer que nós precisamos de um pastor e que o Senhor, o nosso Deus, Ele é o nosso pastor perfeito. Mas por quê? Por que isso parece tão óbvio, mas isso tem se perdido? Porque muitas vezes no nosso dia a dia a gente coloca outras coisas, outras pessoas no lugar do nosso pastor perfeito. Exemplo, às vezes nós somos levados a nos guiar pelo trabalho. Às vezes o trabalho ocupa esse espaço, e é o trabalho que nos guia, é o trabalho que nos governa, e tudo que acontece nas nossas vidas gira em torno do nosso trabalho. A gente não tem tempo para nada porque a gente tem que trabalhar, a gente não tem tempo para ir à igreja porque a gente tem que trabalhar, e aí o trabalho assume esse papel. Ou então o dinheiro assume esse papel, e o dinheiro passa a ser o nosso pastor, é ele que nos guia. E aí tudo que a gente faz nas nossas vidas é em busca de dinheiro. Cada atitude, cada gesto, não importa quem vai se machucar, tudo gira em torno do dinheiro. Ou a gente coloca o tempo nesse lugar, e o tempo nos guia. E a gente começa a dizer que a gente não tem tempo para nada. E a gente ocupa o nosso dia com tantas coisas, tantas besteiras, tantas coisas que não agradam a Deus, e no final das contas a gente põe a culpa no tempo, e fala que o tempo acabou, que a gente não tinha tempo. Mas, nessa manhã, a gente precisa reconhecer que o nosso Deus, Ele precisa ser o nosso pastor por todos os dias. Sabe, quando a gente leu juntos o Senhor nosso pastor, talvez você só leu porque eu te convidei a ler. Mas lá do fundo do seu coração hoje, você pode declarar que o Senhor é o seu pastor? Amém? Então declara assim comigo: o Senhor é o meu pastor. Amém. E a partir disso, a gente consegue, em meio ao caos, encontrar descanso, encontrar consolo, encontrar paz. Irmãos, ainda que o mundo esteja desabando, é possível encontrar paz no nosso pastor. E ele nos convida a todo momento. Sabe, Davi, ele era pastor de ovelhas, a gente sabe bem dessa história. E a gente também sabe que Davi foi rei. Então, aquele cenário de guerra fez parte da vida de Davi também. Então, na vida dele, ele viveu como pastor de ovelhas, e ele viveu também como um comandante, como um general, como um rei. Então, ele poderia chegar nesse versículo e dizer o seguinte: o Senhor é o nosso comandante.
e eu sou o soldado dele. Ou o Senhor é o nosso rei e eu sou o súdito dele. Mas Davi chega e diz, o Senhor é o meu pastor. E quando Davi diz que Jesus é o pastor dele, ele se coloca como ovelha. Ele reconhece que por ele não pode nada. Que por ele não sabe a direção que ele tem que traçar. Que por ele não conhece o caminho e que por ele não consegue vencer os desafios da vida. Então, ele se coloca como uma ovelha, mas coloca Deus como o pastor dele. E aí em Deus, Davi pode todas as coisas. Percebe? Então, qual que é o nosso sentimento? Qual deve ser? Quando levantarmos, o Senhor é o meu pastor. Amém? E aí, a partir disso, a gente consegue caminhar um pouco mais. E, em segundo lugar, a gente consegue dizer que, porque o Senhor é o nosso pastor, devemos aliviar nossas bagagens. A gente consegue ler junto? Irmãos, o que bagagem te lembra? Bagagem me lembra viagem. E viajar é bom, não é verdade? Você gosta de viajar, irmão? Você gosta? Mas dá um trabalhinho arrumar a mala, né? E aí, lá em casa dá um trabalho também, porque eu vou arrumar minha mala e não tem espaço para minhas coisas na mala. Porque vai as coisas da Rafa na mala dela e a outra metade das coisas da Rafa na minha mala. E aí fica assim, engraçado, né? E aí tem que levar uma bolsa extra cheia de coisa, porque tem que levar. E aí a gente vai, arruma as malas, vai para o aeroporto cheio de bagagem. Vamos supor que você vai viajar e vai ficar 30 dias. Ouvi dizer que vai piorar, irmãos. Misericórdia. Vamos lá. Imagine que você vai ficar 30 dias na beira da praia. Quem gostaria? Não, quem gostaria? Maravilhoso, né? Quem não gosta de praia vai ficar 30 dias no meio do mato. Também é bacana, né? Então vai agradar todo mundo aí. Para 30 dias, irmãos, tem que levar um pouquinho de bagagem, né? Não é verdade? Então tem que arrumar bastante mala, né? Aí imagina você indo para o aeroporto, para onde quer que você vá, ou você vai colocar as malas no seu carro com um monte de bagagem. Quem que vai levar as bagagens para o carro lá? Tá. O homem, claro, né? A gente aprendeu isso numa quinta-feira atrás aí, né? Que o homem tem que levar as bagagens, irmãos. Amém. Mas imagine que alguém possa levar essas bagagens para você. Maravilhoso, né? Você só tem o trabalho de ir andando. E tem alguém carregando as bagagens para você. Aí fica mais top ainda o passeio, né? Então, com essa analogia, um pastor americano, bem conhecido, chamado Max Lucado, escreveu um livro chamado Aliviando as Bagagens. E por esse pastor viajar muito, ele se deparou com esse probleminha aí, que às vezes ele tinha que levar muita bagagem, e aí ele sozinho, com um monte de bagagem, tendo que andar para lá, andar para cá. E ele pensou, imagina se tivesse alguém para carregar para mim. Seria bem mais fácil, né? Seria bem mais leve. Imagine que você vai fazer um passeio. Vai dar uma volta. Aí o que as mulheres fazem? Arruma aquela bolsa e leva. As mulheres ficam com aquela bolsa 2 minutos no ombro, tira do ombro e dá na mão do homem. O que o homem faz? Carrega. Isso aí, irmãos. Aprendemos uma quinta-feira dessas aí. Imagine se alguém pudesse, se você não precisasse carregar esse peso, esse fardo. E é pensando nisso que esse pastor, ele faz essa analogia. E ele diz o seguinte: todos os dias que nós saímos de casa, nós pegamos muitas bagagens que não precisamos e saímos com elas de casa. Às vezes a gente acorda e vai trabalhar. Você pode estar com nada na mão, mas com certeza você já arrumou uma mala ali de reclamação, você já arrumou uma bolsa de preocupação, você já arrumou outra bolsa de aflição. E aí você pega todos esses sentimentos, põe na mala. A primeira mala não fecha, você pega uma segunda mala, põe todos esses sentimentos e sai de casa. Quem te vê acha que você não está carregando nada. Mas você fala assim, caramba, estou num cansaço hoje, que eu não estou entendendo de onde vem.
Alguém já se deparou com isso? Acontece às vezes, poxa, eu estou exausto, e eu dormi tão bem, saí de casa, estou cansado já. Ou então, a gente está no trabalho, passou 1 hora só que a gente está no trabalho. E a gente fala, caramba, o dia não vai passar o tempo. Porque a gente já está cansado. Porque a gente sai com tanta coisa nas nossas costas, e a gente se cansa. Mas tem um versículo lá em Mateus 11 que diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, qual que é o convite nessa manhã? Aliviarmos a nossa bagagem, porque nós temos um pastor perfeito, que carrega o nosso fardo por nós, que a todo momento está ali, pronto para nos ouvir, pronto para receber aquilo que tem nos afligido, nos preocupado e nos cansado. E a primeira bagagem que a gente tem que aprender a aliviar é a bagagem da autoconfiança. Salmo 20, versículo 7 diz assim, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, Deus. Amém? Irmãos, autoconfiança é um problema sério. E quando a gente fala de autoconfiança, a gente tem 2 extremos. Tem um extremo de um lado de cá, que não confia em nada que ele faz. Que para ele não serve para nada. Existe um outro extremo do lado de cá, que ele é o bonzão. E que ele sabe de tudo. E que é ele que resolve os problemas. E isso é um problema sério. Tanto quem não confia, tanto quem confia demais em si mesmo. E a sociedade hoje, a mídia hoje, o que ela nos ensina? Você é capaz. Não importa as circunstâncias. Faça isso, que você vai ter sucesso. E às vezes isso é algo que desagrada a Deus. A gente vê muitas pessoas que não conseguem viver na dependência de Deus, porque elas se acham muito boas, que elas se acham que elas se bastam. Mas a gente aprende todos os dias que, se não fosse Deus nas nossas vidas, nós não seríamos nada. E esse texto, ele nos ensina que a nossa confiança precisa estar no Senhor, que é o nosso pastor. Então nós somos convidados a aliviar a bagagem da autoconfiança e acreditar que nós temos um Deus que luta por nós, que é por nós, e é nele que devemos confiar. É confiar no tempo dele, é confiar na resposta dele, é confiar no agir dele, porque sem ele nós não podemos nada. Então a primeira bagagem que a gente é convidado a aliviar é a bagagem da autoconfiança. Davi, como eu disse, era pastor de ovelhas. E ele nesse salmo, ele esbanja seu conhecimento como pastor de ovelhas. Ele faz várias analogias ao pastoreio dele com as ovelhas. E com Davi aprendemos que nós somos frágeis, nós somos fracos e nós somos indefesos. Mas nós temos um Deus em quem nós podemos confiar para vencer as lutas do dia a dia. Amém? Estamos juntos? Então a primeira bagagem que a gente é convidado a aliviar é a bagagem da autoconfiança. Uma outra bagagem que nós somos convidados nessa manhã a aliviar é a bagagem do descontentamento. Quem aqui está contente? Poucas pessoas estão contentes. Irmãos, é difícil perguntar isso e é mais difícil ainda responder, né? Tudo que a gente encontra aí fora, estar contente é um desafio, né? Tantas enfermidades, tantos problemas, desemprego, preço de tudo, gasolina, arroz, feijão, meu Deus. Como é que a gente diz ainda que está contente? Mas uma das maiores bagagens que a gente carrega quando sai de casa é do descontentamento. E essa bagagem nos faz reclamar de tudo, irmãos. Às vezes Deus está lá, nos proporcionando o melhor que nós podemos ter. E a gente continua reclamando. E nós somos convidados a aliviar essa bagagem. O texto diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Buscando lá na origem do versículo, a gente vai aprender o seguinte: que o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. O Senhor,
aquele que te garante vitória, aquele que te garante sustento, descanso, consolo, Ele nunca vai te faltar, meu irmão. Isso não é motivo para a gente estar contente? Porque Deus é tudo para nós. E se Deus é tudo, ainda que falte tantas outras coisas, em Deus nós podemos dizer que nós temos tudo o que precisamos. Porque tudo que nós precisamos é de Deus. E as demais coisas, Ele acrescenta em nossas vidas. E tudo aquilo que a gente precisa, e tudo aquilo que a gente necessita, Deus acrescenta dia após dia. Deus nos abençoa, Deus nos presenteia. E Deus, que é o nosso pastor, e que está sempre presente com a gente, Ele nos ama, irmãos. E isso é motivo de sobra para a gente estar contente. E Ele faz tudo isso, ainda que eu e você, a gente fale com Ele, a gente erre com Ele, Ele continua nos amando, continua presente, continua sendo nosso pastor. Então a bagagem do descontentamento, a gente pode aliviar. Só que às vezes, a gente coloca a nossa felicidade, o nosso contentamento nas coisas e não em Deus. Exemplo, às vezes a sua felicidade é comprar um carro. O dia que eu comprar um carro, eu vou ser plenamente feliz. Aí você vai lá e compra um carro. O que vai acontecer? Você vai querer comprar outra coisa, porque aquilo não vai te satisfazer. E aí você vai querer comprar uma casa. Aí você vai lá e vai comprar uma casa. O dia que eu comprar uma casa, eu vou ser plenamente feliz e não vou reclamar de mais nada. Aí você compra uma casa, Deus te abençoe, te presenteia. Você tem a sua casa própria. O que você faz? Agora eu quero outra coisa. E a gente vive reclamando, irmãos. Se o nosso contentamento estiver nas coisas, a gente vai viver reclamando e vai viver descontente. Por quê? Porque um dia a gente pode perder. Um dia a gente pode ter tudo. Lembra de Jó? Jó tinha tudo. O que aconteceu? Perdeu. Ele continuou tendo tudo? Sim, porque ele tinha Deus. O contentamento dele estava em Deus. E ele suportou aquela situação. Porque ele não estava apegado às coisas, e sim em Deus. E é o convite nessa manhã a não se apegar nas coisas, sim em Deus. Porque pode vir uma pandemia aí e a gente ter que fechar, a gente ter que ficar desempregado. E nosso contentamento não pode estar no nosso emprego, e sim em Deus. Porque é Ele que vai suprir as nossas necessidades. Porque é Ele que vai nos abençoar, é Ele que vai nos presentear. E é nele que deve estar o nosso contentamento. E Davi nos ensina que nosso contentamento precisa estar nele. Porque ele nunca vai faltar. As pessoas podem te magoar, as situações podem te ferir, mas Deus nunca vai faltar com você. Ele sempre vai estar presente. E nós teremos todos os dias motivos para estar contente. Sabe o que a gente precisa aprender sobre contentamento? É que os nossos bens, eles não são nossos. Percebe? Quando uma pessoa falece, o que ela leva com ela? Nada. Então ela não tem nada. Nós estamos aqui gerenciando aquilo que Deus nos proporcionou para gerenciar. Mas se um dia Ele tirar, Ele continua sendo Deus. Quando Ele nos abençoa, Ele é Deus. Quando Ele tira, Ele continua sendo Deus. Porque não é nosso, irmãos. E quando a gente entende que os nossos bens eles não são nossos, a gente vive uma vida de contentamento pleno em Deus. Porque sabe que tudo é dele, tudo vem dele. Não é verdade? Tem uma história que um cara era muito rico. E de repente ficou pobre. Muito pobre. Aí ele chegou no gabinete do pastor e disse assim: pastor, minha vida acabou, eu perdi tudo. O pastor vira para ele e fala assim: poxa, irmão, que pena, tristeza. Caramba, você perdeu a sua fé. Ele: não, pastor, não perdi minha fé, não, perdi meu dinheiro. Ah, tá. Poxa, mas que triste, você perdeu seu caráter. Não, pastor, não perdi meu caráter, não, você está entendendo errado. Ué, mas você disse que perdeu tudo. Então, com certeza, eu fico triste por você, porque você perdeu sua salvação. Não, pastor, não perdi minha salvação, não. As situações podem ser a mais adversas possível. Pode estar caindo uma tempestade. Mas se você tem a sua fé em Deus,
se o seu caráter permanece um caráter de servo do Senhor, e se você continua crendo que Jesus Cristo é o seu Salvador, irmão, você tem tudo o que você precisa. Amém? Outra coisa que precisamos aprender é que os nossos bens, eles não são nós mesmos. Percebe? Vamos lá. Tem gente que acha que a sua essência é ter dinheiro. Se um dia ele perdeu o dinheiro, ele perdeu a essência. Tem gente que acha que o que define a sua vida é o seu trabalho. Ele perde o trabalho, acabou a sua vida? Não. Olha, lembra quando Samuel foi na casa de Jessé, pai de Davi? Porque ele foi lá ungir aquele que seria rei. E aí, Samuel chega lá: ô Jessé, seus filhos aí, como é que estão? Traz eles aqui para mim. Aí, parece que enfileira lá, só guerreiro, só homenzão forte, da guerra, porque na cabeça de Jessé ia ser um daqueles. Aí Samuel olha assim: mas não tem outro, não? Não, até tem, mas é um magrinho, pequenininho, que fica lá cuidando das ovelhas. Então, traz esse. E quem que foi ungido? Esse pequenininho, baixinho, pastor de ovelhas, quem que é? Davi. O Davi que escreveu esse salmo aí. Sabe por quê? Davi, ele era temente a Deus. E sabia que quando ele lutava suas batalhas, sabia que quando ele derrotou aquele gigante, não foi pela força do poder dele, e sim pela força do poder de Deus. Então ele sabia que a essência da vida dele não era o que ele tinha, o físico dele, a aparência, o que ele era, o dinheiro que ele tinha, a cor que ele tinha, era Deus. A essência da vida de Davi era Deus. Então a essência das nossas vidas é ter em nós a presença de Deus. Quando a gente sair dessa porta e ir lá para fora, sabe como que alguém vai te reconhecer como servo de Deus? Porque vai notar algo diferente em você, algo diferente na sua conduta, na sua fala, no seu comportamento. E por que isso acontece? Porque nós temos em nós a presença de Deus. E isso deve ser motivo para o nosso contentamento pleno. Então, quando a gente sair de casa, a gente tem que deixar lá a bagagem do descontentamento. Porque um dia a gente vai estar no nosso trabalho, ou na rua, ou conversando com alguém, e a pessoa vai estar reclamando da vida dela, vai perguntar da sua, e você vai falar: eu sou plenamente contente em Deus. E aí, meu irmão, Deus vai usar a sua vida para ganhar mais pessoas. E essas pessoas vão aprender a aliviar a bagagem também. Então, uma bagagem importante que a gente precisa aliviar é a bagagem do descontentamento. Caminhando mais um pouco, tem duas bagagens que parece que nos seguem também, que é a bagagem do cansaço e da preocupação. Eu perguntei lá no início, né, quem está cansado? A gente se cansa, irmãos, isso é verdade. O dia a dia, parece que o dia está tendo umas 10 horas, né? São 10 horas no dia para a gente fazer tudo. Trabalhar, dormir, descansar, comer, compartilhar tempo com a família. E isso é verdade, irmãos, a gente tem estado cansado. Cansado fisicamente, cansado mentalmente, emocionalmente. Deus nos convida a descansar. Olha o que está escrito lá no versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Olha que coisa linda. Imagine agora, irmãos, que você esteja cansado, porque você já falou que está cansado. E aí agora tem um jardim, você está nesse jardim, aquela árvore, uma sombrinha, água fresca, maravilha, né? Em Deus, irmãos, a gente pode estar vivendo um caos, que Ele nos faz descansar. E aí nós precisamos aliviar o nosso cansaço. Sabe, às vezes aliviar o cansaço físico é até fácil. Todo mundo sabe como é que alivia o cansaço físico. A gente dorme e descansou, né? Agora, e quando tem algo que não deixa a nossa mente descansar? Não deixa não dá descanso para nossas vidas. Quer ver um exemplo? Suponha que você deixou seu carro na rua e foi dormir. Aí, de repente, você vai estar quase fechando o olho para descansar e você se faz essa pergunta: será que eu tranquei o carro? Né?
Às vezes a gente está num lugar e a gente lembra do carro, o carro está longe. Pô, será que eu tranquei? Aí aquilo fica na nossa cabeça, a gente não consegue descansar, né? Mas para isso tem até uma solução fácil. A gente levanta e vai lá e confere. Mas e quando a gente vive uma luta que não depende de nós? E quando a gente fica preocupado por alguém que está enfermo, passando por dificuldade, a gente não pode fazer nada. A gente não dorme, irmãos. E quando a gente está preocupado porque está faltando, a conta não fecha, e vem as contas, e vem tudo, e a conta não está fechando, como é que a gente faz para descansar? Como é que a gente bota a cabeça no travesseiro tranquilo e dorme e descansa? Como é que a nossa mente descansa quando a gente sabe que um filho, que um amigo está passando por uma situação difícil? Não descansa, né, irmãos? Mas Deus, Ele nos convida, ainda que a gente passe por essas adversidades, a descansar nele. E esse descanso da sua mente, esse descanso emocional, aquele descanso que ninguém sabe que está sendo cansativo para você, aquela situação que ninguém sabe, que ninguém conhece, e que não te deixa dormir, conta para Deus, irmão. Conta para Deus, porque Ele pode te dar descanso. Sabe, quando um pastor, ele está guiando as suas ovelhas, as ovelhas não sabem em que lugar que ela pode descansar. Elas não têm esse conhecimento. Então é o pastor que prepara o melhor local, se estabelece ali, e as suas ovelhas descansam. E Deus faz isso com a gente, irmãos. A gente está vivendo um caos, uma tempestade, algo muito ruim. Deus prepara o melhor lugar, e a gente pode descansar nos braços dEle. E Ele nos convida a aliviar a bagagem do cansaço. Sabe, às vezes tem alguém que não faz mais parte das nossas vidas, e a saudade tem nos cansado, mas Deus nos convida a descansar nele, a saber que nele sempre tem algo melhor, sempre tem algo maior, sempre tem algo que a gente não conhece, mas que é perfeito para nós. Então é nesse Senhor, o nosso pastor, que a gente pode descansar sempre, naquele lugar verdinho, confortável, com uma aguinha fresca. Deus nos faz descansar, irmãos, e às vezes a gente está carregando uma bagagem do cansaço, que a gente não precisa carregar. Às vezes é só colocar no altar de Deus, que Ele carrega por nós, irmãos. Sabe, pode estar sendo muito difícil esse tempo que a gente vive, mas o seu descanso, o meu descanso, o nosso descanso está em Deus. Porque se a gente parar para pensar em tudo que acontece no mundo, irmãos, ninguém descansa. Mas a gente precisa lembrar que tem um Deus que está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Uma outra bagagem que a gente cisma em carregar, a gente não precisa, é a bagagem da preocupação. Mas é muito fácil no dia a dia a gente estar preocupado. Preocupado por algo que acontece no trabalho, preocupado por uma situação que está acontecendo em casa. E a gente fica preocupado com tantas e tantas coisas. Mas Deus nos convida a aliviar essa bagagem da preocupação. Uma vez, o rei da Síria queria guerrear com o povo de Israel. E aí, toda vez que o rei da Síria ia com seu exército atacar, o povo não estava mais lá. E aí o rei pensou, tem alguém aqui do nosso meio que está entregando onde a gente está indo. Falaram assim, não, tem um profeta de Deus, chamado Eliseu, que ele sempre avisa onde que a gente vai e o povo sai. Ah, tem um profeta? Então vamos fazer o seguinte, vamos atrás do profeta. E o exército vai atrás de um homem, que era Eliseu. E eles cercam uma cidade inteira por causa de um homem, que era Eliseu. E Eliseu estava dentro de uma casa, junto com seu servo, estavam os dois ali. Seu servo acorda de manhã, olha na janela e fica espantado. Caramba! Quanta gente, quantos carros, nossa! Estamos perdidos, Eliseu. Vamos morrer. É o pensamento dele. Aí o que Eliseu faz? Não se preocupe. Todo mundo em volta da casa querendo matar os caras. Eliseu vira e fala, não se preocupe, não temas. E Eliseu vai mais longe ainda, ele fala assim,
aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Aí o servo dele, como pode, Eliseu? Que isso? Tem eu e tem você. E lá fora tem um exército. E você está me dizendo que os que estão com a gente são mais numerosos? Eliseu faz uma oração a Deus, para que Deus abra os olhos daquele servo. E quando aquele servo volta na janela, está lá o exército de Deus, guardando aqueles dois. Amém? Às vezes a situação na nossa vida é tão grande, os problemas são tantos, e nós somos um só, que a gente acha que a gente não vai conseguir vencer. Mas se a gente parar, orar e falar: Deus, abre os meus olhos, eu quero ver o seu cuidado comigo. Deus, haja na minha vida. E a gente pode abrir os olhos um dia e enxergar que tem um exército de anjos acampados ao redor da nossa casa. A gente pode acordar um dia e sentir uma segurança em Deus, uma paz em Deus, de que mesmo que o problema seja o mais difícil, seja o maior problema das nossas vidas, tem um exército de anjos do Senhor lutando por você. Você não precisa lutar sozinho. Eliseu não precisou sair de lá e guerrear contra aqueles caras, porque por ele não conseguiria. Era ele e o servo dele. Como pode? E teve derramamento de sangue naquele dia? Não. Porque o mesmo Deus que abriu os olhos daquele servo de Eliseu, ele cegou os olhos daquele exército inteiro. E Eliseu os guiou até o rei dele, de Israel. E o rei de Israel virou e perguntou: agora o que eu faço? Eu mato todo mundo? Não. Agora você dá alimento e mande-os embora. Irmão, às vezes Deus pode nos livrar de uma situação nas nossas vidas, que vai ser usada para a gente abençoar outras pessoas. Sabe, e abençoar outras pessoas, e essa outra pessoa ser alguém que a gente ama, alguém que a gente gosta, é muito fácil. Às vezes a gente vai passar por uma situação difícil, que uma pessoa, que alguém fez a gente passar, uma pessoa que fez a gente sofrer. Deus pode nos livrar dessa situação, e a gente ainda vai ser usado para abençoar essa pessoa que nos fez sofrer. Porque é assim que Deus faz. Sabe aquela preocupação que aquele servo de Eliseu tinha? Ela caiu quando os olhos dele foi aberto. Sabe qual mensagem que é trazida a nós hoje? É que quando a gente estiver muito preocupado, sem saber o que fazer, como fazer, a gente precisa orar a Deus, porque Ele vai abrir os nossos olhos, e nós vamos enxergar uma saída providenciada por Deus. E toda aquela bagagem de preocupação que a gente carregava e que nos fazia ficar exaustos, ela é deixada de lado, porque Deus, Ele cuida das nossas preocupações. Porque Deus, Ele promove a todo tempo milagres em nossas vidas, que nos fazem ficar em paz, que nos dão tranquilidade. Mas às vezes a gente gosta de se preocupar com algo que está lá no futuro, e a gente esquece daquilo que Deus está fazendo no presente. Você que tem filho pequeno, em algum momento você já ouviu do seu filho que tem aí uns 7 anos a seguinte preocupação: caramba, mãe, como é que eu vou passar naquela prova da faculdade? E o filho tem 7 anos. Você já ouviu isso? Não, né? Não. Ou seu filho tem 10 anos de idade, e ele chega para você e fala: estou preocupado. O que foi, meu filho? Você está preocupado? Será que eu vou ser um bom pai? Gente, parece muito distante isso, né? Mas às vezes a gente faz isso, a gente age assim. Às vezes tem algo que está tão distante de acontecer e a gente está preocupado, aflito com aquilo. E Deus nos convida a descansar, porque tudo acontece no tempo dEle, do jeito dEle, não é verdade? Então, a bagagem da preocupação, a gente precisa aliviar. Caminhando mais um pouco, outra bagagem que a gente precisa aliviar é a bagagem da aflição. Irmãos, temos vivido tempos de
aflição, né? E o versículo 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. O que é o vale da sombra da morte, né? Às vezes a gente atravessa esse vale. Sabe, pensa num lugar alto, pensa num penhasco, pensa num caminho estreito, que de um lado tem uma montanha grandona, e quando você dá uma olhadinha para baixo assim, irmãos, muito alto, que certamente se você cair ali, já era. Então o vale é um lugar difícil de caminhar, é um lugar estreito, é um lugar perigoso, é um lugar que qualquer deslize que você der, você pode se perder, você pode cair. E andar por aí nos dá uma aflição, né? Não é verdade? Às vezes a gente está caminhando por um tempo de aflição, que a gente para e pensa: Jesus do céu, quando que esse vale vai passar? Quando que isso vai acabar? Quando que essa aflição vai terminar? E as aflições vêm, irmãos. Sabe, os vales vêm em nossas vidas como uma situação difícil, uma situação estreita, uma situação perigosa, uma situação que qualquer deslize a gente pode acabar caindo. Mas sabe quem caminha com a gente por esse vale perigoso? O nosso Deus. O versículo fala do vale, mas ele fala também que eu não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. Então não importa, irmãos, é o vale que a gente esteja atravessando, não importa a situação que a gente esteja atravessando, sabe o que importa? É quem está com a gente. Quem que está no vale contigo, meu irmão? Quem que está passando essa barra contigo? Quem que está escutando as suas aflições? Porque às vezes a gente está compartilhando isso com as pessoas erradas. Às vezes a gente compartilha que está aflito e tem alguém comemorando que você está aflito. Então não importa o momento das nossas vidas, ainda que seja um vale, sabe o que importa? É quem está conosco nesse vale. E quando um pastor está com as suas ovelhas passando por um lugar difícil, ele tem uma vara e tem um cajado, porque se alguém cismar de fazer algo que não deve, ele corrige, porque se ele tiver que socorrer alguém, ele socorre, porque se ele tiver que carregar alguém, ele carrega. Um pastor de ovelhas, quando pega uma ovelha que está machucada e que não consegue andar, sabe o que ele faz? Ele põe nas costas dele e carrega. Sabe quando você não conseguir mais andar por esse vale, sabe o que vai acontecer? Você precisa clamar a Deus, porque Ele pode te botar no colo, meu irmão, e te fazer atravessar esse vale no colo dEle. E a gente precisa acreditar que isso acontece, porque acontece, irmãos. A gente não precisa atravessar sozinho, Deus está conosco. A gente não precisa temer o mal, porque Ele está conosco. Pode estar muito difícil, mas a gente tem um pastor que nos carrega no colo quando está difícil. Você pode estar ferido e pode estar não conseguindo andar, mas você pode estar nos colos de Deus, e Ele vai te ajudar a atravessar tudo isso. A pandemia não acabou. Sabe, pode acontecer de acabar, vai acabar, mas pode vir outras coisas. As aflições, elas vão estar aí todos os dias, e se a gente não tem em mente todos os dias que o nosso Deus é o nosso pastor, e que Ele atravessa qualquer situação com a gente vai perecer. Então não se preocupe, irmãos, em ter que atravessar essa situação sozinho. Chame Deus, dobre os seus joelhos e fala assim: Deus, me carrega porque eu não consigo mais, e Ele vai te carregar. Amém? Amém. Lembra de Jó? Jó, cara, viveu um dos momentos mais aflitos da história, porque Jó era um cara rico. Jó tinha uma família linda, uma família grande. Jó vivia em comunhão com a sua família. Jó era servo de Deus. E aí, um dia vem o diabo e fala: esse cara aí só é seu servo por causa das coisas que ele tem. Aí o que acontece com Jó? Ele perde os bens,
ele perde a família, ele tem sua saúde debilitada, ele fica prostrado, cheio de pereba, cheio de dor, cheio de sofrimento, mas ele continua servo de Deus. Sabe por quê? Porque aquele momento de aflição que Jó atravessou, ele atravessou com Deus. E quando chegou lá no final do capítulo, o que acontece? Deus honra a vida de Jó. E tudo que ele tinha, Deus dá em dobro. Deus o abençoa. Mas o mais lindo disso tudo, não é aquilo que Jó recebe de bens materiais. O mais lindo é que quando Jó atravessa aquele vale com Deus, ele pode dizer que antes eu só ouvia falar, hoje os meus olhos contemplam. Então, meu irmão, o vale que a gente atravessa hoje pode ser um instrumento de Deus na minha e na sua vida, para a gente ter experiências inesquecíveis com Deus. A gente pode estar atravessando um vale hoje, para a gente viver um milagre com Deus. Não é isso? Às vezes a gente não ora e fala: Deus, faz o teu milagre na minha vida. E aí você está atravessando um vale, e chega lá no final, você consegue sentir na pele o agir de Deus com você, e você diz: olha, antes eu só ouvia testemunhos das pessoas, antes eu só ouvia o que elas falavam, que Jesus fazia na vida delas, mas hoje eu posso dizer que Jesus fez na minha vida, eu posso compartilhar daquilo que Deus fez comigo e na minha vida. Então, ainda que eu atravesse esse vale, eu sei que Deus está comigo, e lá no final eu vou ter um testemunho lindo para contar. Amém? E essa bagagem da aflição, ela precisa ser aliviada. Porque quando ela é aliviada, irmãos, Deus faz coisas maravilhosas nas nossas vidas. Às vezes a gente fica tão focado na aflição, que a gente esquece que tem um Deus cuidando de tudo. Então, mais uma coisa que a gente aprende hoje, é que Deus está no vale com a gente, e isso basta. Deus está lá naquela dificuldade com você, e isso basta. O milagre é com Ele, meu irmão. Confia nesse Deus, confia no seu pastor perfeito, confia nele. Sabe por quê? Em último lugar, o nosso pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Você pode falar isso comigo? O nosso pastor. Agora diz assim: o meu pastor deu a vida por mim. Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Olha o que está escrito lá em João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Lembra lá no início, que a gente conversou, que o Senhor, Ele precisa ser o nosso pastor? Se o Senhor for o pastor da sua vida, você tem vida eterna com Ele. Se o Senhor, o nosso Deus, Ele for o pastor, o guia da sua vida, você não precisa temer o mal. Porque o maior presente, o maior milagre, a maior bênção que Ele poderia derramar na sua vida, Ele derramou, que foi dando a própria vida dEle, no meu e no seu lugar. Então Jesus, Ele é o nosso bom pastor. Hebreus 13, 20 e 21 diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoou em todo o bem, para fazerem a vontade dEle, e operem em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Sabe o que a gente aprende? É que Jesus é o nosso bom e grande pastor, e que Ele deu a vida por mim e por você, irmãos. O texto, o Salmos 23, começa dizendo que o Senhor é o seu pastor, e ele termina dizendo que o seu pastor, Ele deu a vida por você, porque Ele fala de eternidade. Ele fala que você vai habitar na casa do Senhor para sempre. E o que isso te lembra? Isso te lembra uma vida eterna. Uma vida eterna com Deus que só Ele pode te dar, irmãos. E é por isso que Ele é o nosso descanso, é o nosso refúgio. É por isso que nós devemos confiar nele. Porque Ele, além de ser o nosso bom, o nosso grande pastor,
Ele é o pastor que deu a vida por nós. Nós precisamos ser as ovelhas dele. Precisamos valorizar isso, porque ele deu a vida por mim, por você. A gente não pode viver a nossa vida como se isso não tivesse acontecido, porque ele fez isso, irmãos. A gente não pode diminuir com tantas bagagens aquilo que Jesus fez por nós. Todas as vezes que a gente sai de casa carregando aquilo tudo, a gente está anulando o que Jesus fez por nós. E todas as vezes que nós aliviamos as nossas bagagens, nós estamos reconhecendo que tem um Deus que cuida de nós a todo momento. Quando a gente deixa de lado a bagagem da aflição, da preocupação, do cansaço, a gente está declarando que tem um Senhor nas nossas vidas, que tem um Senhor que cuida de nós a todo momento, um Senhor que nele nós temos o descanso. Mais do que um descanso agora nessa vida, irmãos, um descanso para toda a eternidade, onde esquece pandemia, esquece aflição, esquece dificuldade, desemprego, esquece qualquer dificuldade, porque vai ser perfeito a nossa vida na eternidade com Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã, você pode se colocar de pé nessa hora. Nós vamos continuar louvando a Deus, Deus das nossas vidas, o nosso pastor, e eu quero te convidar a ler essa frase comigo, que vai ser colocada ali. O Senhor é o meu pastor. Vamos lá, irmãos, eu vou falar e vocês repitam. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mas Jesus é o nosso bom e grande pastor, e pelo sacrifício dele na cruz, nós temos a vida eterna, e hoje podemos declarar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Você pode aplaudir o nome dele, que é vida eterna, que é o nosso bom, grande pastor. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém.